Olá pessoal, tudo bem? Sou o Márcio aqui da Brava Tapeçaria. Queria compartilhar com vocês esse serviço que a gente fez nessa Marta Rocha. Fizemos o interior todo customizado a pedido do cliente. A partir de agora a gente vai começar a mostrar um pouco dos interiores que a gente faz aqui. Vem com a gente conferir o interior desse carro aqui. Pessoal, esse carro quando chegou pra gente aqui, o cliente queria fazer o interior todo personalizado, porém é um carro que já tinha passado por outro tapeceiro. Ele já tinha dado início ao serviço e a parte que ele já tinha iniciado, que era a parte do teto, que era fazer a parte da colagem, ele tinha reagido à cola e estava todo descolado. Então com isso o carro chegou pra gente aqui, a gente teve que desmanchar o que estava sendo feito e refazer todo um serviço novo. Aqui, na parte interna, ele já tinha um desenho, um protótipo de mais ou menos o que ele queria. Então a gente seguiu algumas linhas, alguns contornos que ele já tinha feito o desenho. Lógico que dentro das proporções, o que a gente consegue fazer para poder seguir a linha do desenho, a gente foi trabalhando. Primeiro ponto, a gente começou pela parte do painel. O painel ele foi todo revestido em couro. O detalhe do painel aqui, que a gente não colou o couro diretamente na lata. A gente fez primeiro uma base para poder ter esse soft touch. Então você aperta aqui, ele tem uma maciez, ele tem um certo toque aqui. A parte do teto era um dos maiores desafios nosso, porque ele já tinha esse material, esse alcantara comprado aqui, e queria fazer todo o teto de alcantara. E a Marta Rocha ela já tem como se fosse uma moldura interna, um contorno, e quem tinha feito antes tentou colar por trás dessa moldura e ele não estava bem assentado, não tinha os acabamentos. Então a gente teve que criar umas peças sobrepostas aqui para poder vir trabalhando. Daí a gente criou esse desenho central do teto, né? Seguindo mais ou menos o detalhe que tem nos bancos. Colocamos um friso para dar um destaque, não ficar uma peça toda solta aqui. E fizemos todo o revestimento. Um dos detalhes do teto aqui é justamente essa parte da finalização do teto. Porque como é um carro que não tem as borrachas de acabamento, não tinha onde acabar o teto. Então antes a gente criou uma peça, uma base para poder vir fixando o teto aqui. E depois quando a gente veio fazendo a fixação, a gente colocou esse teto atrás dessa base, para poder ter esse acabamento aqui. E aqui é só um contorninho, que é um vivo que a gente coloca para poder dar um assentamento melhor e dar um fechamento no acabamento. Fizemos também o revestimento da costa, da cabine, seguimos o mesmo padrão que tinha no painel, revestido em couro, da linha de baixo aqui em couro com a costura azul, e descemos a parte toda de baixo aqui no próprio carpete para poder fazer o fechamento. No console do carro aqui, a gente trabalhou com as peças que o cliente já tinha. Essa moldura ele já tinha enviado para a gente. O câmbio era justamente nessa posição. Você vê que ele é alto aqui, por isso que teve que fazer um console um pouco mais alto. Os botões do vidro. Essa peça aqui ele tinha e queria que a gente colocasse dentro do projeto em alguma parte. Então aqui foi gerado uma espécie de porta-moeda, porta-documento, que é um compartimento menor. E aqui a gente ainda tem um outro compartimento para poder colocar coisas maiores, uma carteira, alguma garrafa de água, alguma coisa aqui para poder usar melhor o espaço aqui. Pessoal, no console aqui também, esse carro ele é por sensor. Ele tem as chaves sensoriais aqui. Debaixo dessa parte existe o componente onde dá o sensor. Então, quando ele for andar com o carro, ele precisa colocar a chave aqui, onde ele pode estar acionando a partida já direto ali. No console também a gente colocou esses dois porta-copos, que já o cliente já tinha enviado para a gente. Esse porta-copo ele tem um detalhe interno aqui dentro, que também acende. Então, assim que o carro está todo funcionando aqui, ele liga, daí fica acesa essa parte interna do copo aqui. Essa parte de baixo do painel, que é onde tem as aletas do ar-condicionado, onde tem o start-stop,
Essa peça já tinha sido feita de lata, o pessoal da funilaria já tinha feito e trouxe para a gente para poder fazer o revestimento no mesmo couro dos bancos, do console aqui. Os bancos também uns bancos que já tinha uma ideia de desenho, já tinha a ideia de colocar esses detalhes no meio do banco aqui. Então a gente já seguiu um desenho que o cliente queria. Então foi feito toda a parte do revestimento do banco. Fizemos a instalação dos detalhes do banco aqui. Revestimos a parte lateral do banco, que era uma parte plástica. A gente revestiu em couro também, com a costura prespontada azul. E um detalhe desse banco aqui era o seguinte: quando esse carro veio pra gente, esse banco aqui era muito alto. Ele tinha pelo menos 15 centímetros a mais. Então de fora do carro você conseguia ver nitidamente o banco aqui. Então como esse carro ele tem esse vidro traseiro, que ele é bem grande, panorâmico, então é um vidro que é o detalhe principal dessa Marta Rocha aqui, eu achei que estava meio que poluindo o visual. Então conversando com o cliente, a gente resolveu abaixar ele, deixar ele mais baixinho, que você olhando de fora do carro você já não vê mais o banco. Então foi feito também um serviço estrutural nesse banco aqui. Nesse banco aqui, como foi alterada a parte estrutural e a espuma que era desse banco já tinha sido mexida, ela não estava legal, a gente teve que fazer uma adaptação de espuma aqui. A gente usou uma espuma injetada, uma espuma de mercado, e fizemos toda uma adaptação que ela encaixasse na própria estrutura e ficasse com esse formato mais anatômico aqui. Então foi uma espuma totalmente retrabalhada para poder chegar no formato do que você está vendo agora aqui. A parte do carpete, a gente revestiu todo o assoalho, né? E um detalhe dessa parte do carpete é o seguinte: antes da gente vir com o carpete colando aqui, primeiro a gente cria uma base. A gente faz uma base para depois vir recebendo o carpete, de uma forma que se um dia o cliente precisar desmontar o carro por algum motivo, fazer alguma manutenção, você consegue remover como se fosse de um carro novo. Então existe uma base antes e depois vem com o carpete em cima. E o detalhe, né, que é quando a gente faz esse carro aqui, a gente também faz os tapetes. E o tapete a gente seguiu a mesma linha do carro, né? Fizemos a base dele em borracha, fizemos o mesmo carpete por cima, costuramos uma borda de couro com o arrebatido aqui do carpete na cor azul também, para acompanhar os restos de detalhe do carro. Aqui no forro de porta também era algo que já tinha um desenho pré-definido pelo cliente. A gente colocou dentro das proporções que o carro tem. Mas essa peça aqui, a gente primeiro trabalhou na base, fizemos uma base toda de alumínio para poder receber os grampos de fixação. Depois a gente veio criando o design dela. Foi feito essa parte que tem essa saliência aqui, que fica a parte do puxador. Tem esse detalhe que é um detalhe um pouco mais ressaltado, onde a gente criou essa costura seguindo a mesma linha do carro, ó, com a linha azul. A parte central da lateral a gente usou o mesmo alcantara que foi usado no teto. E a parte de baixo do banco, dos forros de porta, a gente fez o detalhe semelhante ao que tem no teto, ao que tem nos bancos, para poder não ficar uma peça, para poder ficar uma peça conversando com a outra ali, né? Bom pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. É um vídeo curto mesmo, mas em breve a gente vai trazer novos vídeos para vocês verem um pouquinho esse mundo da tapeçaria, principalmente nessa linha dos carros mais customizados, carros especiais. Espero que vocês tenham curtido aí.